Olá, bem-vindo de volta à sala de aula invertida do professor Wenderson Vanzeler. E nessa aula nós vamos falar sobre a nossa infraestrutura base de dados. Então nós já conhecemos aqui a nossa estrutura, então isso vai estar lá em Source, infraestrutura e aqui ó, nesse ficheiro base de dados. E aqui nós temos esses quatro ficheiros. O primeiro deles, mais importante, é criar conexão. Você já aprendeu, criar uma conexão no PDO. Aqui a diferença é que eu estou utilizando a base de dados SQLite. E aqui ó, é onde eu passo dentro dessa extensão, PDO SQLite, onde eu digo que o drive que eu quero utilizar é dessa base de dados, ok? Bom, aqui no set atributo, o erro modo você já conhece, já foi ensinado nas aulas teórico-práticas. E aqui o que tem de diferencial também é que eu estou utilizando ó, um set atributo para o default fetch mod, o fetch a source. Então eu não preciso, toda vez que eu vou fazer uma consulta ou utilizar a base de dados, eu preciso dizer que é um fetch do tipo associativo. Não, eu já tenho isso parametrizado já aqui na instância da minha conexão. E aqui, se tiver algum erro, as mensagenzinhas de erro. Então, esse ficheiro aqui, criar conexão, que está dentro de source, infraestrutura, base de dados, criar conexão, eu vou precisar fazer um require nele toda vez que eu quiser utilizar o meu CRUD, né? Quiser instanciar uma base de dados, instanciar o PDO para poder tratar a base de dados. Então, esse é o ficheiro principal. Bom, aqui, tabela utilizadores. O que isso daqui faz? A gente está fazendo um padrão de projeto bem simples, tá? Mas lembra que eu falei que eu estava iniciando aqui alguma coisa relativa ao padrão MVC? Então, os grandes frameworks que utilizam o padrão de projeto MVC, eles também utilizam um esquema chamado migration, um esquema onde ele cria e trata toda a criação de base de dados, criação de utilizadores de testes, para poder fazer validações, para fazer testes, obviamente, criar vários utilizadores. Então é utilizado essas migrations, ok? E aqui está algo que parece, que lembra, mas não é, mas lembra um pouquinho a estrutura. Então ele faz basicamente três coisas. A primeira, além, obviamente, de requerir aqui a conexão com a base de dados que a gente já aprendeu aqui. Então a primeira, ele apaga a tabela utilizadores se ela existir, no nosso caso sempre vai existir. Segundo a fase, e aí manda uma mensagem amigável aqui, né? Utilizando esse ponto PHP-EOL. O que é isso? É aquele /n, né? É uma quebra de linha, PHP end of line. Então aqui é dar uma quebra de linha, e a vantagem disso é que se você tiver no Windows é de uma forma, o /n tem o recuo de carro, tem algumas coisas diferentes que podem dar problemas se você estiver executando isso no Windows ou Linux. Então o PHP resolve isso para a gente utilizando esse comandozinho aqui. Bom, então depois de deletar, apagar a tabela utilizadores se ele existir, ele vai criar a tabela utilizadores com todos esses campos aqui. Bom, campo, vou comentar um pouquinho mais para frente, mas ele cria a tabela, né? Então aqui ele apaga se existir, ele cria a tabela, e aqui ele cria eu fiz um array do tipo associativo, colocando nome, todos os dados para preencher aqui dentro da tabela que foi criada, que esse vai ser o nosso utilizador padrão, ou seja, toda vez que a gente reiniciar, apagar e criar a tabela, ele também já vai criar esse utilizador conforme os dados que eu inseri aqui. E aqui também de estratégia, ele tem a palavra passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que essa linha aqui faz? Ele utiliza a função password hash do PHP, onde ele vai pegar aqui no ficheiro associativo utilizador palavra passe, então ele vai pegar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai criar um hash, vai criar um código embolado e vai atribuir ao próprio array associativo utilizador palavra passe. Então esse 1, 2, 3, 4, 5, 6 vai virar um JSON, JKL, um negócio bem louco que ninguém vai conseguir entender. Qual é a vantagem disso? É que se por acaso alguém tiver acesso à nossa base de dados, a senha do nosso utilizador está protegida, porque os hackers eles buscam acessar bases para poder ter acesso aos utilizadores. Imagine se essa senha aqui desprotegida ele tem acesso. Então olha só como é que o hacker pensa. Ele tem aqui o meu e-mail, ele já tem a senha que ele pegou nesse sistema. Primeira coisa que ele vai fazer, vai tentar acessar minha conta de e-mail utilizando essa senha. E como a maioria dos utilizadores utiliza a mesma senha para um monte de coisa, já estaria aqui o problema criado. Então essa linha serve para criar essa proteção.
Aqui no SQL Create ele só faz a carry de inserção, né, utilizando parâmetros nomeados, que aqui embaixo são substituídos, você aprendeu isso nas aulas teórico-práticas. E aqui ele vai pegar de dado, de fato, né, aqui no PDO Execute, ele vai pegar de fato esses dados que estão aqui e vão aplicar para fazer a inserção, tá? Então vamos comentar aqui sobre o nosso esquema da base de dados agora. Então a gente cria uma base de dados, uma tabela utilizadores, ok? E aqui a gente tem um ID. Esse ID também é muito utilizado em projetos, em frameworks, para poder fazer a recuperação rápida de um utilizador ou de qualquer tabela que seja. Tem um identificador que fica mais fácil por aquele identificador a gente recuperar, fazer alteração utilizando esse ID. E tem helpers, inclusive, que nos ajudam a ter acesso a isso de forma mais rápida, como é o caso do utilizador, e essa estratégia a gente utiliza aqui também. Então tem esse ID por conta disso. O ID é do tipo integer e primary key, ou seja, então esse ID nunca pode se repetir. Então ele vai ser, eu vou garantir que sempre seja único. Por exemplo, no meu caso, o utilizador, o primeiro é o ID 1, porque foi o primeiro a ser criado, então o ID 1 vai ser sempre o meu utilizador. Quando eu criar um segundo, o ID 2 vai ser sempre aquele utilizador. Por quê? Porque ele é do tipo primary key, ele não se repete, é uma chave primária. Você já aprendeu isso em base de dados. Bom, então a gente tem aqui o campo nome, apelido, NIF, telemóvel, e-mail, foto, administrador. Esse campo administrador aqui, na nossa base de dados, está vendo? Ele aparece aqui, ó, campo administrador. Ele está do tipo 1. Lembra quando o professor Felipe tentou invadir e tentou alterar aqui o utilizador? Ele veio aqui, pegou, estou logando no sistema, entrando como administrador. Ele tentou pegar aqui o meu utilizador e mudar e não conseguiu, né? Então, ou seja, aqui, ó, se eu desmarco, aqui na base de dados, o administrador passa a ser 0 ou vazio. Nesse caso aqui, acho que acaba sendo vazio porque o SQLite não é muito forte. Então, se aqui tiver marcado, administrador 1. Se aqui tiver desmarcado, administrador 0 ou vazio, no caso do SQLite. Então, essa estratégia aqui da tabela de administrador, ela serve para isso. Por quê? Porque com base no código, eu consigo tratar. Eu vou fazer alguma coisa, verifica se ele é administrador. Se ele é administrador, ele pode fazer certas coisas. Se ele não é, ele não pode, tá? E a mesma coisa o dono. Essa estratégia do dono é apenas para evitar que esse dono aqui seja apagado. Então, o dono nunca pode ser deletado do sistema. Vou apagar aqui, ó. Não pode. Esse utilizador é proprietário do sistema, não pode ser apagado. Por quê? Porque aqui eu coloquei ele dono como true, na base de dados ele entra como dono true, e na execução do código, lá nos meus controladores que a gente ainda vai ver, eu checo. Ele é administrador? Vou deletar, ok, vai deletar, mas ele é administrador? Ele é dono? Se ele for dono, é dono, então não deixa, tá? E é assim que a gente cria toda a nossa lógica, e é por isso que eu criei esses campos aqui, que vão servir para a gente fazer esse tratamento, ok? Bom, como é que eu faço aqui então para executar isso e reiniciar minha tabela de dados sempre que eu precisar trabalhar, né? Estou em desenvolvimento, apaguei, criei, fiz experiência, quero começar do zero. Bom, então tá vendo aqui, ó, já tem essa base de dados, está aqui o Anderson, tudo bonitinho. Vou criar aqui rapidamente mais um utilizador. Vou botar aqui o professor Felipe de novo. Felipe Rodrigues, NIF. É esse aqui, telefone é esse aqui, felipe@stg.pvc.pt, palavra passe, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou transformar ele em administrador também. Pronto, tá aqui, Felipe é administrador. Criado. Então, olha só que bacana, vou atualizar, volto aqui, ó, base de dados, estou utilizando esse plugin aqui, ó, SQLite Viewer, é por isso que eu consigo ver essa base de dados aqui, diretamente no Visual Studio Code, ok? Então, estou vendo, estou nele, agora eu vou atualizar. O professor Felipe tem que aparecer aqui, ó, ele apareceu. E olha a estratégia do ID, professor Felipe já pegou automaticamente o ID 2. Por quê? Porque aqui na nossa tabela de dados, ele é o primary key e ele já fica como alto incremento. O C primary key, o SQL já coloca ele como alto incremento. Tá? Isso aqui é diferente de outras bases de dados, mas o SQLite ele trabalha dessa forma. Deixa eu dar um duplo clique aí para fixar e não ficar mudando toda vez que eu altero. Então aqui, ó, tem o professor Felipe registrado aqui no sistema. Mas agora eu tenho lá vários utilizadores, eu quero reiniciar minha tabela para poder trabalhar novamente, começar a fazer novos testes. Então,
que eu faço? Eu venho aqui, dou um Ctrl J, ele vai aparecer aquela tela e eu preciso entrar justamente onde está esse ficheiro tabelas para poder executá-lo, né? Eu, por acaso, já estou nele, ó, Source, infraestrutura, base de dados. Então, aqui, ó, Source, infraestrutura, base de dados. Então, eu vou dar um dir aqui, ó. Tá aparecendo exatamente tudo que tem aqui, ó, criar conexão, database SQLite, ok? Então, deixa eu apagar aqui. Apagar não, deixa eu mostrar aqui a tela para ficar melhor. Então, vou limpar aqui a tela. Já estou no ficheiro, tá vendo? Como você já pode ver. E agora eu vou fazer o quê? Vou executar isso. E percebam que aqui eu tenho, inclusive o Felipe tem os meus dados, ok? E percebam que aqui, ó, vou fazer mais uma alteração, tá vendo? Ó, apelido, nome Wenderson, apelido Vanzeler. Então, nessa factory, nesse utilizador que eu crio aqui por padrão, eu vou mudar para Ferreira. Então, o que ele tem? E tem que salvar. Cliquei, vou apertar Ctrl S para salvar. Então, quando eu executar esse ficheiro, tabela, utilizadores, o que ele tem que fazer? Resetar isso, inclusive botar o apelido com o novo nome que eu coloquei aqui, que era Vanzeler e agora é Ferreira. Como é que eu executo? PHP, e aí começo a escrever o nome daquele ficheiro, que é o tabela utilizador. Eu escrevo TA e aperto aqui um Tab. Ele já preenche automaticamente para mim. Vou dar um Enter, e aqui ele vai dar todas as mensagens amigáveis, a tabela utilizadores apagada, criada e utilizador padrão criado. E agora eu vou lá conferir, tá vendo? Ó? Aqui os dados. Quando eu atualizar esse botãozinho aqui de atualizar, isso tem que mudar. Aqui tem que mudar para Ferreira e Felipe tem que sumir. Porque eu resetei, eu apaguei a base de dados e criei um novo utilizador com apelido agora Ferreira. Vamos ver se funcionou? Ó, funcionou. Apagou. Vou fazer de novo. Ó. Vou voltar lá. É Ferreira. Vou voltar aqui para Vanzeler. Vanzeler. Vou atualizar. Vou resetar de novo a base de dados. Ó. Setinha para cima, ele recupera o último comando. Executei. Vamos ver se fez. Vou atualizar de novo. Voltou para Vanzeler. Bom. Notas importantes. Essa tabela utilizadores, ela só deve estar aqui acessível para desenvolvimento. Em produção, não, tá? Porque se alguém tiver acesso a isso daqui, ó, no próprio navegador, bota o caminho completo lá no navegador, lembra? HTTP, local, barra SCR, barra infraestrutura, barra base de dados, bota o nome desse ficheiro, ele executa. Né? Se não tiver proteção, se não tiver middleware protegendo, e a gente vai ver sobre isso, ele executa. E se executar, vai apagar a sua base de dados toda. Imagine depois de, sei lá, um ano, 10 mil clientes, alguém executa isso, apaga tudo e começa do zero. Ferrou, acabou. Acabou o seu negócio, acabou o negócio do seu cliente. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso, e esse ficheiro não deve nunca estar em produção. Ok? É isso. Bom, na próxima aula, nós vamos falar sobre o repositório utilizador, ou seja, nós temos centralizado todo o nosso CRUD em um único ficheiro para evitar que eu tenha inserção numa página, num site, alteração em outro site, não. Eu deixo tudo num único ficheiro, fica mais fácil de dar manutenção. Essa é uma estratégia excelente que eu vou apresentar para vocês, e ela trabalha muito bem com os controllers, que a gente também vai ver um pouco mais para frente, tá bom? Então, vamos na próxima aula falar sobre o repositório utilizador e nos encontramos lá.